Eu pedi que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 16, versículo 11. E se na sua Bíblia este versículo não está destacado, sublinhado assim com uma caneta, seria muito bom você fazer isso, porque é um salmo lindo. E em especial o versículo 16. Versículo 11. Desculpa. Encontraram aí? Deus, Ele concede, vou usar essa palavra, muitas coisas aos seres humanos. A mais preciosa delas, a vida, que Ele concede a todos os seres humanos. Todos. A nós, aqueles que tememos ao Senhor, Ele concede também muitas, vou chamar de bênçãos, muitas bênçãos espirituais, bênçãos que poderíamos chamá-las de bênçãos materiais, bênçãos contidas na palavra, bênçãos que, olhando a nossa história de vida, a gente consegue enxergar, entre parênteses, nossa família, pertencermos a Ele, ter amizades aqui e acolá, ter o pão à mesa constantemente, bênçãos que Deus concede a nós. Deus abre as janelas dos céus e nos abençoa. Quero me lembrar de uma delas contida no Novo Testamento. O apóstolo diz assim: permaneçam entre vocês a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Bênçãos que Deus concede a nós. E neste Salmo 116, versículo 11, tem uma outra aí que eu gostaria de compartilhar com vocês durante alguns minutos. Diz assim a palavra do Senhor: Tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Para sempre. Tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Alegria, presente que vem do Senhor para nós. Também em Filipenses 3:1 diz assim: para terminar, meus amados irmãos, sejam alegres por estarem unidos a Cristo, unidos com Cristo. Portanto, a alegria, que também é fruto do Espírito Santo do Senhor, é um presente de Deus. É algo que Deus concedeu a nós, a alegria. E cabe a cada um de nós compreender isso, desembrulhar o presente e desfrutar. Porque um presente guardado é um presente guardado. Um presente que a gente não sabe, olhando na caixa que tem dentro, é algo que fica encostado. Um presente que não tem utilidade, um presente que a gente não está com ele a todo instante fazendo uso, é apenas um presente que a gente sabe que tem, mas está guardado, fica escondidinho. Então eu queria convidar você, se tem havido muita turbulência que tem acontecido em sua vida e a alegria está escondidinho, bem embrulhadinho lá do lado, a pensar sobre isso nesta noite, sobre esta dádiva que Deus concede a nós, a alegria. Alegria. Cada um pode entender da sua maneira. A alegria, a graça da vida, de poder viver não apenas sobrevivendo, mas vivendo com alegria. Tem um livrinho bem antigo que eu até já compartilhei com os irmãos,
sobre os tópicos que ele traz sobre a alegria, chamado Seja Alegre. Ele não está mais nas livrarias, não edita mais. Mas é um livrinho muito interessante que fala sobre aqueles que roubam a nossa alegria. E dentre os ladrões da alegria que esse livrinho traz, quero compartilhar quatro com vocês. Um deles, eu já até disse, que é deixar o presentinho guardado, recanteado, na medida que a gente não faz uso. Se sabe o que tem lá dentro, está escondido, está lá. Se a gente não sabe o presente que tem, a dádiva que existe dentro desse presente, a gente já começa a nossa vida com o Senhor perdendo. Porque Jesus chamou o povo para andar com Ele, para ser alegre. Alegre. Então vamos lá. Aleluia, Senhor. O primeiro ladrão da alegria que este livrinho traz são as circunstâncias. As circunstâncias que nós vivemos. As tribulações que a gente vive todos os dias. Isso pode ser um agente que roube a nossa alegria. E as circunstâncias como um ladrão da nossa alegria é como um ladrão mesmo, que vem sem avisar e leva o que é nosso. Porque se o ladrão mandasse um SMS dizendo que ia nos roubar, a gente ia com certeza procurar um escape, fugir, correr, ligar para a polícia, fazer alguma coisa, sair da rota do ladrão. Mas as circunstâncias, irmãos, às vezes pega a gente desprevenido e a gente levanta de manhã e com uma intenção de ter um bom dia, e aí, na medida de que o tempo vai passando, alguma circunstância vem e nos atropela, quase que de forma acidental, e tira o prazer em nosso coração de vivermos aquele dia. As circunstâncias é um dos ladrões que roubam a nossa alegria. Circunstâncias que não são favoráveis a nós, que não convergem para que a gente tenha felicidade em desfrutar, em fazer as coisas, em conviver com as situações daquele momento. Algumas circunstâncias roubam a nossa alegria, ou não. Roubam. A segunda delas, eu gostaria de pedir um favor que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Verso 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Isso daqui vocês vão concordar comigo. Porque a circunstância que rouba a alegria da gente é muito grandão, né? Talvez a gente não consiga identificar circunstância vindo e roubando a nossa alegria, mas esse do Filipenses 2, 3 e 4 fica mais fácil. Diz assim a palavra do Senhor: então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o interesse uns dos outros. O segundo ladrão que vem e rouba a nossa alegria, que este livrinho Seja Alegre traz, são as pessoas. E é sobre pessoas que esse texto aqui do apóstolo Paulo, aquela igreja de Filipenses, está nos falando. Quando nós convivemos com pessoas egoístas, pessoas más, têm
essas pessoas com potencial de roubar a nossa alegria. Pessoas difíceis, pessoas que diminuem a gente, pessoas que nos ignoram, pessoas que abandonam a gente, pessoas que julgam a gente, pessoas que são próximas a nós, porque se não fosse próximo, elas não iriam nos fazer mal. Quem nos faz mal são as pessoas que estão bem próximas a nós, aquelas que convivem conosco. Hoje, eu até pedi para os meninos que estavam no carro ler uma frase de caminhão que dizia o seguinte, não sei se eu vou me lembrar direitinho do que tinha lá, mas era mais ou menos assim: cuidado, porque hoje aquele que é o seu inimigo ou amigo inconveniente pode ser o seu inimigo de amanhã. Mais ou menos assim o que dizia na frase. As pessoas, irmãos e amigos, têm o poder de tirar o prazer de viver um bom dia do nosso coração. E eu não diria nem tanto as pessoas, mas o que elas fazem, como elas agem. Uma frase pode roubar de nós a esperança de viver um dia maravilhoso. Uma frase. Já passou por isso? Pessoas podem roubar a nossa alegria. O apóstolo diz assim nesses versículos para aquele grupo de irmãos que viviam lá em Filipos: olha, o que eu aconselho vocês, para que vocês se deem bem, vocês devem valorizar uns aos outros, devem amar uns aos outros, devem servir uns aos outros, devem estar satisfeitos uns na companhia dos outros. Eu recomendo que vocês vivam assim, tenham atitude de servo uns para com os outros, se relacionem bem na comunidade em que vocês estão, vivam em paz, amando uns aos outros, tratem as pessoas da mesma perspectiva de que você gostaria de ser tratado, atenda as pessoas da mesma forma como vocês gostariam de serem atendidos. E aí o apóstolo diz que assim eles iriam viver melhor. E ele não tem razão? A começar, se nós atendêssemos a esse pedido do apóstolo em nossa casa, fazendo isso com os membros da nossa família, que são aqueles mais próximos a nós, se fizéssemos isso com as pessoas que trabalham ao nosso redor, fizéssemos isso com os nossos vizinhos, fizéssemos isso aqui, nossa comunidade, na igreja, tratar e considerar o outro como que superiores a nós mesmos. E isso, às vezes, pode dar um tom de que é desprestigiar o servir o próximo, ter uma atitude assim. Mas, irmãos, na medida em que você atende a alguém, que você esboça uma atitude de amor para com o outro, a contrapartida é você receber na mesma proporção. E a gente é muito esperto com relação a isso, irmãos. Se você, eu, qualquer um de nós, atende, demonstra amor, cuida, zela, uma vez uma pessoa, 2 vezes uma pessoa, 3 vezes uma pessoa, e ela não responde nos amando, nos atendendo, nos acudindo, a gente se afasta. Isso é natural do ser humano. Agora não deveria ser assim, a gente se afasta. Mas, na maioria das vezes, quando nós servimos as pessoas, elas servem a gente também. Na maioria das vezes, quando nós demonstramos honestidade para com as pessoas, elas também demonstram conosco. As pessoas podem roubar, sim, a alegria que a gente tem de viver, mas nós não conseguimos viver longe das pessoas. Longe. Lembra-se da última vez que você foi na praia, faz muito tempo? Se a gente faz, né? Se a gente chega na praia, chega lá, nossa família, pega lá as nossas tralhas, pega lá a comidinha, pega o futebol, bola para ir e tal, e a gente olha assim, a praia está meio vazia. A primeira coisa que a gente procura é
é um local onde tem pessoas. Pense nisso. Dificilmente a gente vai porque nós somos do bem, ninguém quer ir fazer coisa errada na praia. A gente procura um local onde existe um grupo já de pessoas e ali a gente monta a nossa barraquinha e fica perto das pessoas. Isso dá para nós o sentimento de segurança se eu estou perto de outras pessoas. É só um exemplo para a gente ir lá na praia. Mas veja os irmãos sentados aqui, vocês estão sentados um perto do outro. Só o Marco que está nessa fileirinha aqui. Mas os irmãos estão sentados um do lado do outro. Por quê? Porque nós gostamos desse negócio de pessoas. Mas as pessoas, elas podem sim ser agentes de roubar a nossa alegria. E quanto a isso, é só nós termos bastante cuidado e nos doarmos às pessoas. Vire a folha um pouquinho. Gostaria de ir para o terceiro ladrão com vocês da alegria. Está em Filipenses 3, 7, versículo 7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer plenamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Agora o versículo 13. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. O terceiro ladrão que rouba a nossa alegria, irmãos, são as coisas. As coisas. Quando o apóstolo diz assim que ele deixa as coisas para trás, ele está querendo nos informar que depois que ele teve a visão de Jesus e que encheu o seu coração de Cristo Jesus, ele abandonou a sua vida, deixou toda a sua vida para trás. E junto com o abandono da sua velha vida, ele deixou as coisas que ele tinha para trás. Então, este ladrão, coisas, ele rouba a nossa alegria, não em ter as coisas, em possuir as coisas, mas no desejo de ter as coisas e no esforço que nós fazemos para manter as coisas. Tudo que está à nossa volta é coisa, nesse sentido que eu quero trazer para os irmãos. Tudo. E o apóstolo diz assim: olha, eu deixei as coisas para trás. Ele fala até de coisas como sendo seus próprios valores. Aquilo que ele até então dava valor antes de receber a Cristo, agora ele não dá mais. O maior penhor que o apóstolo tem depois de conhecer a Jesus é o próprio Cristo. Aquilo que ele valorizava antes, ele chama de coisas, e na sua versão, na mais antiga, ele considera como esterco. Todas as coisas que ele tinha no passado, aquelas coisas que nós acreditávamos muito nelas, por causa daquelas coisas, é que às vezes a nossa visão de Cristo fica chamuscada, a gente não consegue vê-lo, por tentar segurar as coisas, ou por tentar ter mais coisas. Fico pensando, quando é que nós vamos parar de desejar ter coisas? Coisas. Nós podemos viver sem um montão de coisas, e aí nós seremos um pouco mais alegres, valorizarmos
aquilo que vale para nós realmente a pena. Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nosso Senhor Jesus. Porque todas essas coisas daqui vão passar. Jesus permanece para sempre. E aquele que tem Jesus como o seu bem maior e não as coisas, nunca vai perder. As coisas, ladrão rouba, traça, corrói, ferrugem. O tempo faz as coisas ficar velhas. O tempo faz as coisas ficarem ultrapassadas. Mas Jesus não. Jesus sempre vai estar e ser atual em nossa vida. E quero compartilhar o último e ficar um pouco mais com vocês falando sobre ele, que é o último ladrão que este livrinho traz para nós: a preocupação. Dizem alguns que pode-se comprar um sono na farmácia, pode-se comprar um comprimidozinho que te dê sono, mas não se compra descanso. E a preocupação é um ladrão da nossa alegria, porque rouba de nós justamente o descanso, a paz. Preocupar-se demasiadamente com esta vida não apenas rouba o nosso sono, mas desgasta a nossa boa relação com aquilo que nós já temos e desgasta a nossa boa relação com a paz. Aquele coração que não está em paz não consegue ter alegria. E a pré-ocupação, uma ocupação prévia com algo que ainda vai acontecer ou com o que não aconteceu, esta preocupação, tirando a nossa paz, deixa a gente ansioso. A preocupação, na verdade, é ter um sentimento de que o futuro chegue logo. Mas, irmãos e amigos, não tem uma atitude que eu e você possamos fazer para que o futuro chegue logo. Ele vai chegar na hora certa. A não ser domingo, que a gente vai adiantar os nossos relógios uma hora, que vai começar o horário de verão. Mas o futuro só vai chegar na hora que ele tiver que vir. Nem 1 milímetro a menos nem a mais. E as coisas em nossa vida vão acontecer quando elas estiverem que acontecer. Nem 1 milímetro a menos, nem 1 milímetro a mais. E em nosso caso, a nossa vida está toda sentenciada pelo nosso Deus, porque nós tememos a Ele. Nós andamos com o Senhor. A preocupação rouba a nossa alegria, deixa a gente mais velho e traz até doenças para nós. Por isso, se você é uma pessoa preocupada, dificilmente você vai descansar, porque você, antes da ocupação, vai ter uma pré-ocupação. E quem não descansa não tem paz e jamais vai sentir a alegria que vem do Senhor. Eu não ouso dizer que preocupação é pecado, mas uma preocupação é tolice. Porque o que tem para acontecer vai. E aquilo que está no futuro pertence ao futuro, não ao presente. Termino então dizendo a vocês algumas coisas sobre a que eu acho mais forte. Talvez o ladrão que comeu mais espinafre para roubar a nossa alegria. Aquele que é, na parte dos super-heróis, o mal mais vilão, que acredito ser as circunstâncias que fazem com que a gente titubeie um pouco numa vida de felicidade. Quando eu disse aos irmãos que eu acredito numa vida em que a gente viva
tão somente, e não sobreviva, porque sobreviver precisa esforço. E o nosso Senhor nos convidou para vivermos com Ele uma vida abundante. E eu entendo particularmente que sobreviver é andar com o nosso próprio fardo, sem depositar aos pés do Senhor a nossa vida e tomar o fardo dele, que é suave e que é leve. Suave e leve. Queria então dizer a vocês que as circunstâncias, elas roubam a nossa vida porque levam embora a nossa alegria, levam embora a nossa paz e faz a gente sofrer. Porque em algumas circunstâncias, e quero separar algumas delas, você já sofreu injustiça? Você já foi abandonado? Já falaram mal de você? Você já perdeu fazendo negócios? Você já se decepcionou? Alguém já furtou ou roubou alguma coisa que é sua? Você já passou pela situação de acordar e ter a esperança de passar um dia limpo, e aí alguma coisa aconteceu com um acidente na sua vida, e que o dia destrambelhou todinho? Circunstância. A vida, irmãos, para aqueles que esperam sempre ter um dia de graça vinda do Senhor, a gente dificilmente espera, aguarda desastres. Quem faz isso, não sei se consegue descansar no seu vivo. A gente espera que uma sexta-feira amanhã, os irmãos vão ter feira aqui, que possa ser uma manhã linda. Os irmãos possam rever os amigos, comprar as suas coisas, aqueles que vão trabalhar, que trabalham, que seja o fim de uma semana de labor, que amanhã à tardezinha a gente volte para casa descansados. Faça uma ou outra tarefa da noite, amanhã, mas eu não sei se você tem um compromisso marcado para uma desgraça amanhã, 11h50. Ou você está preparado, sabendo que ao voltar para casa amanhã, 5h30 você vai bater o carro, atropelar alguém. A gente espera sempre que coisas boas nos aconteçam, é assim ou não? Sim. Coisas boas. Não espera que amanhã vai ter que levar 3h45 o filho da gente para Santa Casa, para ele ser medicado. A gente espera que tudo corra bem. E as circunstâncias como um ladrão da nossa alegria é quando aquilo que nós projetamos para ser o nosso dia não acontece. Não que a gente tem que ter sob controle tudo o que vamos fazer, não, mas nós entregamos nas mãos de quem pode, que é o nosso Deus. Mas a nossa vida nas mãos de Deus não nos isenta, irmão, de sofrimento, de perdas, de tragédias. Porque nesses momentos também Deus se faz presente conosco. Deus cuida de nós. Mas a nossa alegria é roubada quando a paz do nosso viver, irmãos, a gente não a tem mais. Nós somos ridicularizados às vezes por temermos a Deus e por confiar em Deus a nossa vida. Alguns até chegam a afirmar em livros, até em comentário de bate-papo com vizinhos que não são muito adeptos de Deus, da vida cristã, né? Alguns chegam até a afirmar que nós somos simples demais, que a gente é meio infantil, que a gente é fraco. Mas a verdade é que nós, em circunstâncias que vivemos que atropelam a nossa vida, e isso roubando a nossa alegria, nos deixa pessoas tristes, abatidas, e um erro que nós corremos um risco grande em cometer é acreditar nessas pessoas, acreditar naqueles que dizem que o nosso Deus não está do nosso lado. Não assim como eu estou falando aos irmãos, de outra forma.
forma. Acreditar, como alguns dos salmistas, que o ímpio está melhor do que nós. As circunstâncias podem roubar a nossa alegria por um dia, a gente chorar uma noite toda, mas a alegria vem quando? Pela manhã. Pela manhã, bem cedinho. Permaneçam entre vós a fé, a esperança e o amor. A esperança. E as circunstâncias não podem, irmão, ser um inimigo tão grande que roube de nós a esperança. As circunstâncias podem sim desagradar a gente, roubar um momento da nossa paz, mas não a nossa paz por completo. Permaneçam nos nossos corações a esperança, a fé e o amor. E para concluir, às vezes nós comparamos sempre a nossa vida com personagens que tiveram triunfos, que tiveram vitórias. E até eu concordo com essa afirmação. Cultos maravilhosos são cultos em que a nossa vida é comparada com a vitória de Davi perante Golias. De que a nossa vida é comparada, o nosso momento, o nosso ânimo é melhorado com o mar vermelho se abrindo. Com Josué dizendo: vocês podem seguir o Deus que vocês quiserem, porém eu e a minha casa não, vou servir ao Senhor. Eu não. Eu estou com o Senhor e vou servir. E eu não sei se nós somos acostumados a sentir paz, alegria e esperança quando alguém diz para nós isso, porque se nós formos ver na vida do povo bíblico e vermos a vida deles por completo, e extrairmos as situações que não deram certo na vida dos personagens bíblicos, nós vamos encontrar personagens azarados para chuchu, que as coisas não deram sempre tão certo para eles, que fugiram do controle deles, que em um ou outro momento, dá para perceber e tentar encontrar a mão de Deus na vida de personagens, e alguns personagens bíblicos. Mas aí nós enxergamos sempre o final da história deles, eles com Deus do lado da vida deles. Enxergamos Deus não apenas no último momento nos livrando, mas Deus bem próximo, enquanto eles estavam sofrendo. A prova disso é o nosso Senhor Jesus, que é o maior personagem para nós bíblico, é o nosso Deus, é o nosso Emmanuel, que veio, habitou entre nós. E olhando na vida de Jesus, eu não sei se você consegue fazer isso, mas nós encontramos muitos momentos na vida de Jesus em que a gente não gostaria de estar na pele dele. Em que as circunstâncias tomou Jesus de tal forma em que, se fosse um de nós, talvez a gente não iria conseguir. E estou dizendo das coisas mínimas: amigos o abandonarem, serem caluniados por aquele a que ele alimentava, não ser reconhecido como um dos seus, não ser reconhecido como um de entre os seus, ter sido caluniado como que sua mãe não era digna, ter sido caluniado por ter vindo de uma cidade pequena, sem fama, humilhado, escorraçado. E tento citar esses momentos da vida de Jesus que antecede aquela quinta-feira de dor e de sangue e de choro. Ter sido traído por aquele que comia do seu lado. Será que não são circunstâncias, no mínimo, desagradáveis que o nosso Senhor Jesus passou? E o fim, exposto ao madeiro, crucificado, nosso Senhor. Circunstâncias completamente
desfavorável, que poderia roubar a paz e a alegria do nosso Senhor. Mas no momento, irmãos, em que Jesus está na cruz, no Gólgota, em que o Pai manda chuva, relâmpagos e trovões, a gente não consegue ver ódio na cruz para as pessoas, mas o ódio continua das pessoas para a cruz. Nós não conseguimos ver e ler palavras de Jesus dizendo que viria julgar, que viria colocar as coisas em ordem. Não. Mas o que nós conseguimos ver até no último momento do nosso Senhor é ódio daqueles que estão debaixo, livres. Ódio do que está exposto, indefeso, aparentemente. Não há então uma circunstância em que nós podemos dizer assim: não, essa circunstância aqui derrubou Jesus, nem a morte, porque através do Espírito Santo ele a venceu. Irmãos, todas as promessas e o cumprimento delas que Jesus viveu, nós também viveremos. E até a ressurreição. Até a ressurreição. Vale a pena ou não nós nos esforçarmos um pouquinho mais para que a alegria não saia do nosso coração, para que a gente viva de uma forma que agrade a Deus, servindo com as nossas intenções, mas sabendo, talvez nem tanto de forma externa, de ver que nós estamos felizes, alegres, mas confiantes no Deus da nossa salvação. Porque podemos dizer assim: faça, Senhor, de mim este cálice, mas depois ele diz: porém seja como o Senhor quer, como o Senhor. Eu lembro de uma cena que me marcou bastante. Uma filha viu a sua criança se acidentar na sua frente, porta de casa. A criança saiu, ela não conseguiu pegar a criança, o carro veio e atropelou. Ela então viu tudo, pegou a sua criança, ligou para a emergência e chegou todo mundo, levou e ela do lado acompanhando a criança. E chegando no hospital, a cena é ela no corredor chorando, e a gente imagina que a sua criança está recebendo cuidados médicos, e ela em prantos. Aí de repente ela olha para lá e para cá, e chega um senhor, cabelo frisado, chega com passos mansos, encosta perto dela e diz assim para ela: eu estou aqui, minha filha. Era o seu pai. Ele não podia fazer muita coisa com relação à criança que estava hospitalizada, mas ele estava ao lado da sua filha. Assim é o nosso Deus nas circunstâncias difíceis que nós vemos. Quem tem a percepção e a curiosidade e a fé de procurar Deus em meio a circunstâncias difíceis encontra. Porque Ele diz a nós que nunca iria nos abandonar. Até o fim Ele estaria conosco. Até o fim. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nosso bom Deus, santo e maravilhoso Senhor, agradecer demais com os meus irmãos pela tua boa palavra, Senhor, porque nela nós podemos nos refugiar. Encontramos, Senhor, em tua palavra o respaldo de Deus para a gente continuar
diante do Senhor, alegres, esperançosos, entendendo, Deus, que nada pode nos separar do teu amor, e que os nossos corações alegres, Deus, pode ser sempre, Deus, irrigados com a presença santa e maravilhosa do teu Espírito, Senhor. Assim, Deus, entendemos que somos renovados quando nós estamos abatidos, somos fortalecidos quando nós estamos fracos, que nós somos reanimados quando estamos prestes a perder as coisas. Deus, com o teu Santo Espírito, Deus, fazendo a gente lembrar do teu cuidado, da tua presença santa em nossa vida. Deus, as circunstâncias não podem, Deus, roubar de nós a alegria de servir ao Senhor. Ajude a gente, Senhor. Ajude a gente, Pai. Talvez alguns dos meus irmãos estão neste exato momento, Deus, passando por circunstâncias assim, adversas, Senhor. Deus, talvez os nossos amigos que estão visitando a gente hoje, com pessoas nos preocupando, com circunstâncias difíceis, Deus, com enfermidades, Deus, roubando a paz, a alegria do coração deles. Deus, o Senhor é a nossa força, Pai. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso bem maior. Nós, Deus, temos o Senhor e temos tudo, Pai. Nós não temos só o Senhor, nós temos o Senhor. Nós te louvamos por isso, porque o Senhor demonstra, Pai, estar conosco. O Senhor demonstra, Pai, participar da nossa vida, partilhar conosco a nossa jornada. Nós amamos o Senhor, amamos a tua companhia, Pai. Amamos, Deus, te servir, Senhor. Ajude a gente, Pai, em momentos que nós nos esquecemos de quem o Senhor é. Ficamos cabisbaixos, Deus, preocupados, Deus, ansiosos, Pai, querendo que o amanhã chegue com as coisas resolvidas, Pai. Deus, ajude a gente a perceber a graça da tua presença agora do nosso lado, Senhor. Neste exato momento, Pai, o Senhor está conosco. Ajude, Deus, a gente em nome de Jesus. Somos tão fracos, tão pequenos, Senhor. Ajude a gente a compreender isso e a beber, Pai, dessa informação da tua palavra para nós. Em nome de Jesus. Ah, Deus, ajude que a gente tenha a clareza, Deus, a certeza da tua companhia a todo instante, Senhor. É certo que o Senhor não nos deixa um minuto. É nós, Deus, como fracos que somos, nos esquecemos disso. Ajude a gente, Deus, a sentir o calor da tua boa mão segurando na nossa, Pai. A tua mão forte, Deus, cuidando da nossa vida, da vida da nossa família, Pai. Ajude, Deus, a gente, Deus, a compreender e acreditar que a tua boa mão está salvando a nossa família, Pai. Está recebendo as nossas orações, Deus. Ajuda-nos, Senhor, nesse sentido, em nome de Jesus. Para que a gente, Deus, ganhe forças, Pai. Que a gente ande, Deus, uma manhã contigo, Pai. Em nome de Jesus. Reanima, Senhor, a gente naquilo que nós estávamos até, Deus, desanimados em nossas orações diante do Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor é Deus que não muda, Pai, nunca mudou, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a crer no Senhor a cada dia um pouco mais, e não o contrário, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Ah, Deus, cuide do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. É assim que eu oro junto com os meus irmãos a Ti, Pai. Deus, pedindo ainda, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre nossas casas. Que o Teu cuidado, Senhor, esteja sobre nós, sobre a nossa família, Senhor. Sobre todos os lugares que nós formos, Deus. Cuide da gente, pois nós dependemos disso, Pai. Jesus maravilhoso. Ah, Senhor, como nós precisamos conhecer, Pai, o Senhor, a cada dia um pouco mais. Ajude a gente, Jesus querido. Ajuda-nos, Senhor.
Nós não somos diferentes dos teus discípulos quando eles titubeavam na fé, Senhor. Na verdade, somos mais fracos ainda, Jesus. Ah, Senhor, toma a nossa vida em tuas mãos, Jesus, e nos leve, Senhor, para lugares seguros contigo, Senhor. Espírito Santo de Deus, guarda, Senhor, a fé que o Senhor mesmo colocou em nosso coração. Guarda, Senhor. Guarda, Espírito Santo de Deus. Anima o nosso ser, Espírito Santo de Deus, com a unção que vem do teu trono, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Cubra-nos, Senhor, com a unção que vem do Senhor sobre nós, meu Pai. Ah, Deus, é assim que eu oro junto com os meus irmãos, entendendo, Senhor, que nós precisamos de Ti, Pai, a todo instante. No nome santo, Pai, e bendito do nosso Senhor Jesus. Enche o nosso coração de esperança, Pai, de que os nossos queridos podem sempre, Pai, estar em contato com a Tua Palavra e receber o Senhor como o único Deus de suas vidas. Ajude a gente a crer cada dia mais nisso, Senhor. Traga, meu Pai, aqueles que são queridos do nosso coração, para estar conosco no sábado próximo, Senhor. Ouvir a Tua boa palavra, Senhor, e poder entregar suas vidas ao Senhorio de Cristo Jesus. É assim que nós oramos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor nos tem feito muito bem, Pai. O Senhor tem saciado a nossa alma e enchido o nosso coração de Ti. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. O Senhor nos abençoe. Nos abençoe. Tá bom? Agora é sua vez aí de convidar quem está perto de você para tomar um cafezinho junto. Desejar a bênção do Senhor, desejar a graça e paz do nosso nome.